Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de maio de 2025. A Rússia evacua tropas em Kursk. Ataques massivos de drones contra Moscou. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. A você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Quero também pedir que compartilhem com suas redes sociais, deem um like e façam os seus comentários. Muito obrigado. A Rússia está evacuando a cidade de Glushkovo, que fica na região russa de Kursk, devido ao rápido avanço de soldados ucranianos naquela região. A evacuação, que está sendo feita a cerca de 10 quilômetros já em território russo, os ucranianos avançando 10 quilômetros da direção onde estão as linhas de defesa ucraniana, ou seja, então ela está sendo, de uma maneira geral, essa evacuação, ela está sendo realizada ativamente pelos militares russos, contrariando inclusive as declarações do ditador da Rússia de que a Ucrânia havia sido completamente expulsa de Kursk. Não foi e parece que vai voltar da onde ela saiu, na Rússia continental, ali naquela região. E é muito importante notar que quando as forças ucranianas agora lançam essa segunda incursão em Kursk, significa que eles notaram fraqueza no exército russo. O exército russo já não está conseguindo avançar, expulsá-los da faixa onde eles estavam, ampliaram para Belgorod e ampliaram para Briansk, e agora eles estão tentando retomar, se não toda a região, pelo menos parte da região onde eles estavam. Tem gente especulando, puxa, agora a Ucrânia então vai tomar toda a província de Kursk. Eu não acredito, né? Eles estão empurrando os russos para lá, os russos não conseguiram manter as posições, e a Ucrânia está fazendo isso de uma maneira proposital pela data, agora do dia 9 de maio, que o ditador russo convidou alguns mandatários de outras nações aliadas da Rússia para que eles comemorassem a vitória. E isso, se concretizada, essa retomada, ou pelo menos o avanço, se não tomarem Glushkovo, eles vão dar uma demonstração de fraqueza, que o exército russo está fraco e não está tendo vitórias. Eu acredito que nesse dia, a Ucrânia, talvez no dia 9, eu digo nesse dia, dia 9, ela apresente mais algumas surpresas para o exército do ditador da Rússia. Eles entraram usando veículos especializados para atravessar campos minados. Os ucranianos continuaram explodindo pontes com foguetes, inclusive lançados de aviões, caça. Durante a noite, antes de lançar um ataque blindado pela manhã, eles fizeram cobertura de artilharia, eles fizeram também ataques aéreos contra alvos russos na defesa, e a Rússia acho que não estava muito bem consolidada em posições defensivas. Face a isso, ela recuou. Soldados ucranianos que conseguiram atravessar a linha defensiva da Rússia, que os fez recuar, não é sabido exatamente o número deles, né? A Ucrânia não se manifesta e não diz. Como da outra vez, de outras vezes, ela não tem falado, ela fala muito depois. Existem especulações de canais russos que não são confiáveis, com números diferentes, inclusive, mas deve ter sido um número, um certo robusto, né, para que conseguissem espantar, pelo menos, os russos da região e das suas posições defensivas. E os soldados ucranianos que cruzaram também, eles estão fazendo combates perto das aldeias de Zvanoe e Tetkino. Tetkino é uma localidade um pouco maior, inclusive onde destruíram lá, acredito que eu falei ontem ou anteontem, eles destruíram lá uma base de lançadores de drones. Ela foi totalmente destruída, com muitas baixas, e os lançadores de drones estão inoperantes. Eles estavam nessa cidade de Tetkino. Então é uma vitória para a Ucrânia, ainda mais agora, nessa época de comemoração da vitória da grande guerra patriótica, segundo o ditador da Rússia.
Vamos ver agora ataques massivos de drones contra Moscou, que ocorreram agora nos últimos dias e vão continuar acontecendo, eu acho, e talvez, inclusive, nesse dia 9, que é o dia de comemoração do ditador russo, né? Então, eles lançaram ataques massivos contra Moscou e outras 10 regiões russas, e 3 aeroportos tiveram que ser fechados nessas regiões. Inclusive em Moscou, os aeroportos internacionais, são 3 os internacionais, de Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Esses 3 aeroportos, eles suspenderam temporariamente o recebimento e a decolagem de aeronaves na data de anteontem, na realidade de anteontem para ontem, que eles fizeram isso de noite e de madrugada, e outros aeroportos regionais também. E suspenderam temporariamente a decolagem e a chegada de aeronaves. Essa informação foi divulgada pelo chefe da imprensa do órgão Rosa Viatsia, que chama-se Artem Korinialko, no canal dele do Telegram. Os aeroportos estão temporariamente fechados, sem aceitar ou enviar voos para fora. Neste caso, as forças de defesa aérea do Ministério da Defesa da Rússia, segundo relatórios deles, repeliram um ataque de 19 drones ucranianos voando em direção a Moscou. Das diferentes regiões eles vieram. Isso quem falou foi o prefeito da cidade de Moscou, Sergei Sobyanin. Segundo eles, especialistas do serviço de emergência estão trabalhando no local dos destroços. Bom, alvos foram atingidos. O prefeito não falou o quê? E ele sempre tem uma política geral, acho que isso é do Kremlin, o alvo nunca acerta, são sempre destroços, mas sempre são vistos incêndios e sempre são vistos explosões. Eles não temos nem dos ucranianos que se calaram em relação a Moscou, né? Acho que até por causa do dia 9 está uma guerra, um bate-boca, que nós vamos ver nos outros vídeos, inclusive, um bate-boca entre o Kremlin e a Ucrânia sobre esses ataques no dia 9. São bem interessantes esses vídeos. Ao mesmo tempo, o plano tapete, entre aspas, né, tapete, foi implementado em vários aeroportos da capital para garantir a segurança dos voos de aeronaves civis. Restrições temporárias foram impostas a partir das 0h57 de ontem para a operação dos aeroportos internacionais de Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Porque a operação tapete é o tapete vermelho que será estendido às autoridades estrangeiras que estão vindo prestigiar o sanguinário e criminoso ditador da Rússia. Os aeroportos, então, estão impedidos temporariamente de receber ou enviar voos. Também a operação foi imposta no aeroporto de Sheremetyevo. Esse é também na Grande Moscou, esse aeroporto, mas ele está sendo usado atualmente mais para voos regionais dentro da própria Rússia. E o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que 105 drones ucranianos foram abatidos e interceptados sobre regiões russas na noite do dia 6, de hoje, dia 7, então foi na noite de ontem, ou seja, na noite passada. E os sistemas de defesa aérea em serviço destruíram e interceptaram 105 veículos não tripulados, mas todos eles os bombeiros tiveram que ir e atender. Não foram alvos assim relevantes, mas foram alvos para assustar toda a cidade da Grande Moscou, com sirenes tocando, explosões acontecendo, de fato, com mísseis atingindo determinados alvos secundários que não foram revelados, porque a Ucrânia não está se pronunciando dessa vez, pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo. Então, ainda não temos informações. E os russos também estão se calando sobre isso, dizendo que somente os destroços estão atingindo. 32 drones, ao par disso, foram destruídos também sobre o território da região de Bryansk, diz o governador local. E a região de Moscou, eu já falei sobre ela, né? Além disso, sobre o território da região de Kaluga, que é longe da Ucrânia, os sistemas de defesa aérea eliminaram 9 drones das Forças Armadas ucranianas, e a região de Belgorod, 6 drones, que é ali do lado da Ucrânia, e a Ucrânia está detendo nas suas mãos parte desse território. Ou seja, é uma grande,
grandes ataques que a Ucrânia está fazendo, e eu brinco com os meus amigos, né? Eles estão treinando para o dia 9, isso é treinamento. Os soldados da Rússia estão desfilando todo dia agora, ali na região do Kremlin, para treinamento do dia 9, para exibir-se aos amigos de Putin, que estão dando apoio a ele. Ninguém está relatando vítimas, talvez tenha havido vítimas, mas ninguém está relatando vítimas, né? Aconteceu um fato, por exemplo, que voos de conexão com os ataques, eles foram temporariamente suspensos nos 13 aeroportos. E teve um avião de uma Nesma Airlines, vindo de Urghada, pousou em São Petersburgo. Essa cidade é dentro da Rússia, mas só para vocês verem, né? Ele pousou em São Petersburgo. Os passageiros reclamaram que passaram mais de 10 horas na cabine sem água e comida e não conseguiram chegar a um acordo sobre o reabastecimento desse voo. Em 5 de maio, a defesa aérea russa bateu 123 drones ucranianos em um dia, segundo diz a defesa aérea. E também ela destruiu algumas bombas guiadas e foram destruídas. E na realidade não sabemos exatamente. Esses alvos, na realidade, são uma exibição da Ucrânia dizendo, ó, nós vamos atacar. Quer fazer o desfile, faça. Esses ataques têm sido noturnos, é mais difícil para a defesa aérea russa identificá-los. Se ela fizer o ataque no dia do desfile e fizerem de dia, aí elas serão mais fáceis e visíveis aos olhos nus para os operadores de armamento para atirar contra os drones. Não sabemos ainda como isso vai ficar, mas na realidade a situação está tensa na Rússia, está tensa em Moscou, e segundo pessoas que eu falei, elas estão tensas, com medo de ataques, seja de dia ou de noite, porque isso nunca tinha acontecido nesses mais de 3 anos de guerra, com a Ucrânia tão presente, principalmente na capital de Moscou, e ali todo mundo achava-se seguro e protegido. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, o que vocês viram aqui é a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.